Glória a Deus, é noite de bênção, irmãos. Mateus 25, Deus confirmou a palavra nessa noite, né? A serva de Deus trouxe aqui uma palavra. É tempo de despertamento. Mateus 25. Glória a Deus. Eu peço encarecidamente agora, irmãos, toda atenção é pouca agora, né? Já teve o tempo dos irmãos beber águas, né? Agora vamos se ater à palavra de Deus, né? Daqui a pouco nós iremos celebrar a ceia também, mas Deus vai continuar falando conosco. Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Quem achou diz: eu vou morar no céu. Fica fácil, né, irmão? Com um telão desse tamanho, né? Glória a Deus. Está escrito assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 dentre delas eram nécias, 5 prudentes. Ao tomarem as suas lâmpadas, as levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeites nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de um sono e adormeceram ou dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito ou um clamor: eis o noivo, sai-lhe ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam, ou está se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e aos outros. Ide ante aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E você senta dando glória a Deus com aleluia. Dá lugar, Wilson. Irmãos, preste bem atenção, quero correr aqui, porque o tempo é precioso. Jesus breve voltará e nós temos que estar apercebidos. Os irmãos conhecem essa palavra mais de cor e até mesmo de salteado. Eu quero começar fazendo uma ilustração. Imagine se você, com o seu celular, passou o dia todo e de repente o seu celular você colocou para carregar à noite, passou o dia todo, o celular descarregou. E no momento mais precioso que você precisa de usar o celular, surge uma emergência para você usar o celular e a bateria acabou. Logo vai vir um desespero porque a bateria acabou. O que nós queremos passar com esta palavra? Nós vemos aqui todas essas virgens. Tem o título de 10 virgens, 5 nécias, 5 prudentes. Elas todas têm lâmpadas suficiente, só que falta em algumas o azeite. E eu quero nesta noite falar sobre: não basta ter lâmpada, é preciso ter azeite. Nós estamos numa reta final, irmãos, e Deus vai vir buscar uma igreja lavada pelo seu sangue. Ele não vai vir buscar um amante, Ele vai vir buscar uma igreja que o ama, não por aquilo que Ele dá, mas por aquilo que Ele é. Aleluia. Por isso que o salmista, eu falei na escola bíblica dominical: o que darei ao Senhor pelos benefícios, e culto é entrega. E nessa noite eu vim entregar o meu culto ao Senhor, porque Ele merece toda a adoração, toda a glória e toda a honra nesta noite. Nós vemos que o contexto imediato, Jesus está no Monte das Oliveiras falando sobre o fim dos tempos, Mateus 24, e a necessidade é a parábola das 10 virgens. Primeiro, uma das séries das 3 parábolas das nações, que ilustram
o dever de aguardar a sua vinda. Nós vemos essa palavra, mais precisamente, é uma palavra de estar preparado, é de estar atento. A Bíblia diz assim: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, se prepararia para que o ladrão não minasse a sua casa. Assim será a vinda do Filho do Homem, que casam se dá-se em casamento. Ou seja, porque quando fala que Jesus virá como ladrão, porque o ladrão não avisa, ou seja, é um momento improviso, um momento que nem muitos estão como no dia de Noé, comendo, se fartando, se deliciando das coisas, e é aquele momento improviso, aquele momento que ninguém está preparado, será a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que se atêm à palavra de Deus, anda preparado, aleluia, aguardando o soar da última trombeta. Irmãos, hoje nós estamos vivendo um tempo que parece que as pessoas têm medo de ouvir sobre a vinda de Jesus, quando na verdade era para você estar soltando, como que diz, era para dando piruleta. Quando a gente fala da vinda do Filho do Homem, ou precisamente quando abre o livro do Apocalipse, as pessoas fazem medo. Fica com aquela cara de desespero, meu Deus do céu, e agora, ô queridão? Não é para você ter medo não, é para você glorificar a Deus. Ô irmão, não é para a gente entrar aqui na igreja e dizer, meu Deus, o inferno. Não, o inferno não é para mim não. O inferno, Deus não fez o inferno para o homem. Só lembrar aqui, Deus não fez o inferno para o homem. Como assim, pastor? Deus não fez o inferno para o homem. Deus fez o inferno por causa de Satanás. E por conta dessa condição que o Lúcifer, o anjo, né, já vai abrindo para parênteses aqui, que Lúcifer quer dizer anjo de luz, aquele que quis ser igual a Deus. Então a Bíblia diz que no último dia será lançado o diabo, o anticristo e a besta no lago de fogo e enxofre, mas Deus não fez o inferno para o homem. Eu e você somos daqueles que temos uma promessa de vida eterna. Ah, pastor, eu tenho medo. Não tenha medo não. Salmo 37 vai dizer: lança sobre o Senhor, coloca sobre o Senhor a tua confiança, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Lança aos pés de Jesus, reconheça quem é você. Você sem Deus, você não é nada, mas Deus, ele conta com você, como a nossa irmã falou ontem. Deus, ele olha para mim e para você. A graça de Deus é maravilhosa, por isso que é onde habitou o pecado, superabundou a graça. Você imagina, o pecado entrou pelo mundo, através do Adão, mas também por Jesus entrou a graça, o favor imerecido. Por isso, aonde habitou o pecado, a graça de Deus nos alcançou. Por isso nós estamos aqui. A mensagem é: a aparência de ser religioso não se garante a entrada no reino de Deus, irmão. O que diferencia o genuíno do falso não é a lâmpada que se carrega, mas é o azeite que se mantém na lamparina. Todas têm lâmpada, mas o que mantém a integridade de um cristão não é lâmpada, é azeite. E o que é azeite? Azeite é vida com Deus, é andar com Deus, é viver com Deus, é ter comunhão com Deus. E ter comunhão com Deus é, aleluia, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Ei, irmão, não adianta ter lâmpada sem azeite. Por isso que muitos me dirão naquele dia: Senhor, nós comemos, nós expulsamos o demônio, nós fizemos isso, fizemos aquilo. Por quê? Deus quer cristão que se relacione com Ele. É como lá no Gênesis. O que é relacionar? É intimidade. Por isso que Deus não vai conhecer alguns, porque nunca se relacionou. Deus só vai falar para aquele que se relacionou com Ele, que viveu para Ele, que andou com Ele, que o amor, independente dos problemas, das lutas, estava firme, estava constante, estava fervoroso na presença de Deus. Às vezes fraco, mas por isso eu prefiro um crente fraco na casa do Pai, ouvindo a palavra, porque a Bíblia diz em Romanos 10:18 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Eu prefiro um crente que olhe para dentro de si e diga: eu sou fraco mesmo. Aí Jesus diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nessa fragilidade. Oh, meu irmão,
É noite de despertamento, é noite de renovo, é noite de cura, é noite que nós precisamos sair da inércia, sair do marasmo, do sono da indolência, viver como se Jesus não voltasse. E se eu perguntar, se Jesus decidisse puxar a tomada agora do Erivan, o fio da existência, eu vou falar por mim, e aí? O que eu teria para apresentar? Como eu falei na escola dominical, irmãos, a gente vai estar diante de Deus. Nós começamos o quarto trimestre da escola dominical, que tem um tema corpo, alma e espírito. A Bíblia vai dizer, seja irrepreensível até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Corpo, alma e espírito, porque o homem é tricôtomo, corpo, alma e espírito, assim como o Pai, Filho e Espírito Santo. Irrepreensível até a vinda do Senhor Jesus Cristo. O que é irrepreensível? Não é ser santo, não é ser um semideus, um super crente. É um crente que tem temor em Deus, independente das lutas. Ele é constante. Nada tira o seu foco. Ele olha para Jesus, como escritor aos Hebreus, capítulo 2, 12, 2, olhando para Jesus. As lutas vêm, as pessoas negativas às vezes querem tirar o seu foco, mas ele diz, o meu alvo é o céu. Eu não estou olhando para as coisas dessa vida, porque quem olha para as coisas dessa vida para, mas eu continuo olhando para o autor e consumador da fé. É tempo da igreja se levantar e despertar, e guardar a palavra no coração, como o Salmo 119, 5 a 10. Como purificará o mancebo o seu caminho, observando conforme a tua palavra. E ele responde, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Não adianta ter lâmpada se não ter azeite. Não adianta a gente viver uma vida toda pedindo oração, ore por mim. Eu falei hoje, irmão, não adianta a gente ficar vivendo uma vida toda pedindo oração para os outros, sem a gente não tem coragem de orar. Pastor, não, queridão, você é crente? Você é cristão? Quer ir para o céu? Então ora também. Ninguém vai para o céu de carona, meu querido. Eu não levo meu filho. Eu tenho um filho de 19 anos, que eu ensinei na igreja, criei na igreja, mas eu não posso levar. A pastora falou aqui, quem dera que eu pudesse levar, né? Quem dera, mas eu não posso. O que eu posso fazer? Eu estou instruindo. Vira e mexe e falo, filho, ó, Jesus vai voltar, você conhece a palavra. Ele não é inocente. Não adianta que diante de Deus nós não vamos dar desculpa. Aqui a gente dá jeitinho, irmão. Aqui a gente fala, não fui no culto porque não sei o que, porque não sei o que. Aí mente, não foi no culto porque não quis. Aqui a gente dá um jeitinho brasileiro, mas lá no céu não tem jeitinho brasileiro. Foi dito aqui, e eu estou no culto, lá no céu, meu irmão. Se você não tiver preparado, a porta vai fechar na tua cara e você não vai entrar. Então esteja preparado, esteja uma vida de santidade. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai ver a Deus. Não adianta a gente fingir ser uma coisa aqui. Não adianta a gente cantar aqui, pregar aqui, viver uma vida de pecado, de mentira, de hipocrisia. Jesus vai vir buscar um povo cheio do Espírito. Um povo que está preparado, como diz, para o que der e vier, até se preciso for, até para a morte. Porque Evangelho é cruz. Quer vir? Lucas 9, 23. Quer vir? Você não é obrigado, mas se você quiser vir, a condição é isso. Aí a gente costuma ver, irmão, venha como está. Você vem, pode vir todo leproso. Mas aqui a palavra vai te limpar. A palavra vai te limpar, aqueles que querem limpeza. Por isso que Jesus disse, vós já está limpo pela palavra que vos tenham falado. A gente pensa que o céu é um negocinho, a gente vai entrar de qualquer jeito. Não, a Bíblia diz que a porta é estreita, mas que conduz à vida eterna. Lá não entra bagagem, mas lá não entra jeitinho. Lá entra um povo que renunciou ao pecado, o mundo, a sua vida, para agradar o Senhor. Mas vamos lá, vamos acelerar. Eu estou acelerando, agora eu vou colocar no 2.0. Olha que interessante. Tem aparência de crente, só que não tem azeite. O único azeite que tem não dá para chegar no destino certo. Aí a gente quer ir entrar num céu de glória. Como João diz, eu vi lá, as ruas são de ouro, os muros são de jaspe.
Eu costumo dizer que o céu não é bonito porque as ruas são de ouro, porque o ouro não vai valer nada. Lá nós vamos pisar no ouro, prata, bronze, diamante, não vai valer um centavo furado. Lá o céu é lindo porque Jesus está lá. Lá o céu é maravilhoso e glorioso, por quê? Porque Jesus está lá. Eu não estou nem aí para ouro, eu quero entrar no céu e abraçar o meu mestre e dizer: valeu a pena, Senhor. Ô meu irmão, qual é a tua razão de estar nessa ceia nesta noite? Se a tua razão é Cristo, glória a Deus. Se a tua razão é Cristo, bendito seja o nome de Jesus. Eu sinto graça de Deus nessa noite. É interessante que na cultura judaica, olha que interessante, a cerimônia ocorria na casa da noiva, e o noivo ia até ela com os seus amigos. Isso na cultura judaica, para nós entender esse contexto. Firmava um contrato, depois retornava para sua casa para preparar o aposento nupcial noivo. Ó. O que podia levar aproximadamente 6 meses. Daí vem a imprevisibilidade. É aquele momento que não sabe, como diz a Bíblia, não sabemos o dia e muito menos a hora. É aquele momento que muito está desligado. É aquele momento que as pessoas estão curtindo, estão vivendo dissolutamente como filho pródigo, gastou tudo, oh maravilha, vivendo a vida dissoluta. Aí a hora que Deus bradar a trombeta, como diz, como voz de arcanjo. Não, eu quero que você comece, irmão, a imaginar como eu estou vendo o céu agora. Se imagine agora, como voz de arcanjo. Eu falo, me arrepio, irmão. Oh, irmão, 8 bilhões de pessoas na terra, só os salvos ouvirão o som da última trombeta. Aleluia, os crentes fiéis, que não negociaram a sua vida, que não negociaram princípios, quando Deus dá ordem, busca minha noiva, e a Bíblia diz que bradará a última trombeta. A Bíblia diz, como Paulo diz aos Tessalonicenses, alguns que estavam preocupados acerca daqueles que morreram, e aí Paulo diz: ei, não fique preocupado acerca dos que dormem. Ele não se refere à morte, mas nós que estamos vivos seremos arrebatados, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que ficamos vivos vamos ser tomados, seremos arrebatados. Paulo dizia isso lá atrás, não alcançou o arrebatamento, morreu. E nós somos a geração do arrebatamento. Eu falei para vocês aqui, eu tive um sonho, irmão. Eu sempre orava, dizia: Deus me mostra, Senhor, eu queria tanto ver, Senhor, para um miserável que sou eu, pecador. E um belo de um dia eu estou dormindo, de repente eu vejo os céus abertos, miríade de cristãos subindo, dizendo glória a Deus, e falando línguas estranhas. Aleluia. E muita gente subindo. E isso foi questão de não deu um minuto eu vendo isso, irmão. E de repente eu acordei com o coração palpitando. Meu Deus do céu. Mas graças a Deus que eu também estava subindo também. Aí um irmão perguntou, eu falei: pastora Solange. O irmão olhou para mim e dizia: pastor, eu estava lá. Eu não vi você, irmão. Deus mostrou um sonho, não foi uma revelação. É muito sério, irmão, você não tem noção. Por isso que não perca a sua esperança. 3 âncoras do cristianismo permanecem em vós: a fé, a esperança. Eu repito isso direto aqui. E o amor. Porque fé é certeza, esperança não traz confusão, e o amor tudo sofre, tudo crê e tudo espera. A luta bate, mas o amor suporta tudo. Eita! Mas vamos lá, para não terminar. O número 10 representa a totalidade. A numerologia, o número 10 representa a totalidade. Como o número 7 representa plenitude, os 7 Espíritos de Deus, o número 10 representa a totalidade. Todas sexualmente puras, fala de virgem, né?
Simbolicamente, todas professam pureza moral, religiosa. Todas se identificam como seguidores. Todas têm lâmpadas, tochas. Eram bastões com um pano embebecido em azeite na ponta. Elas precisavam ser reabastecidas constantemente. Quando eu falo disso, o nosso coração, a nossa vida é um altar. E esse altar tem que estar queimando, tem que estar ardendo em chama. Vamos lá para a Bíblia, Levítico 6,13. E o fogo arderá sobre o altar e não se apagará. Vou repetir melhor nessa noite. Lá no Antigo Testamento era necessário manter aquele ritual, ou seja, de uma hora ou outra, ou de período em período, tirava toda a cinza, colocava lenha, e o fogo teria que manter no altar. Agora trazendo para os nossos dias, e qual é o altar? O altar é minha vida diante de Deus. Tem que estar queimando para as coisas do céu, de maneira que o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Tem que estar queimando, dizendo: Jesus, vem, Maranata, vem, Senhor. E que lamassuria, aleluia. Quando o altar está queimando pelo céu, o pecado pode até querer vir. Vamos lá? Vamos de Bíblia, lembra de Enoque? E Enoque andou com Deus. Como andou com Deus? 365 dias. 365 anos. Andou Enoque com Deus. E Deus, a Bíblia diz que Deus fala assim: e Deus o transladara. Ou seja, Deus o tomou para si, dizendo: você não vai provar morte. A intimidade de Enoque era tão grande com Deus, aleluia, que o pecado, as coisas do mundo não tinham domínio. Ô irmão, sabe por que muita gente está desistindo da caminhada cristã? Que eu sempre digo, irmão, parece ser duro, mas não é, querido. É porque, irmã Heloísa, as pessoas perderam o foco do céu. O céu não é o mais atrativo mais. As coisas desta vida tomou conta daquilo que era primário, que era primeiro, como diz em Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Oh, que lindo! E a demais coisa lá em cima do texto está dizendo: não estejai ansioso pelo que haver de comer ou de beber, mas primeiro buscar isso aqui, e você buscar o reino, essas coisas vai acrescentar na tua vida. Se você priorizar o reino de Deus, o reino de Deus vai te priorizar também. Aleluia. Oh irmão, nunca vi. Vamos lá. O salmista diz: Davi, eu nunca vi o que é salmista? Eu nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Por quê? Porque eles tinham uma vida tão com Deus, que Deus sempre preparava o que eles precisavam. Se você viver para Deus, eu não estou dizendo que você não vai ter problemas. Eu estou dizendo aqui que Deus sempre, quando você tem Deus como o provedor, Ele dá a provisão. Não, vou repetir para alguém que tem alguém no culto. Quando você prioriza o provedor que é Deus, não por aquilo que Ele dá provisão. Por isso que a oração do Pai Nosso: Pai Nosso, nos dá o pão cotidiano de cada dia. Ah, meu irmão, se você priorizar o reino de Deus, aleluia, Deus não vai deixar faltar para você. Mas vamos lá, vamos correr. A lâmpada representa a nossa profissão de fé, que um dia nós viemos aqui. Você aceita Jesus como Salvador? Romanos 10, do 8 a 9. Com a boca se confessa, com o coração se crê para a justiça, será salvo. Todos têm essa profissão de fé. Mas não adianta ter só professar a fé, mas tem que ter uma vida de relacionamento com Deus. Ser constante é todo dia.
não é um dia sim, um dia não, é todo dia. Sede firmes e constantes, sempre abundantes, porque o vosso trabalho não será vão no Senhor. Oh, meu irmão, por isso que eu digo nessa noite, eu estou pregando para pessoa, para homens e mulheres que não pensa ser alguma coisa, mas quando a sua debilidade, a sua fragilidade, ele reconhece, a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa, é nisso aí. Deus quer levantar você quando você diz, Senhor, não aguento mais. Aí Deus diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nisso aí. Aleluia. A identidade religiosa é externa. Você me olha pela estética aqui, você me vê de terno, mas você não me conhece o meu dia a dia. Você quer conhecer alguém? Passe um tempo conversando, você vai conhecer quem é. Fica um dia na casa de alguém, você vai conhecer as manias. Aí você vai, meu Deus, pastor, não gasta disso, não gasta daqui, não gasta de brilho, não gasta... É as manias que eu tenho. Aí você quer conhecer alguém, se relaciona, conversa para você ver. É assim a vida com Cristo, Deus conhece. Deus sabe quem é quem. Por isso que naquele dia não tem como enganá-lo. E só vai entrar quem se relacionou com Ele, quem viveu para Ele. Não é como Jó. Jó diz, eu só que eu te conhecia, Senhor, só de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem, na prática eu sei quem é de fato o Senhor. Ou seja, ele provou que não adianta ficar contando testemunho dos outros. Ele teve um encontro pessoal com Deus. Os meus olhos viram o Senhor, o quanto Ele é poderoso. Você tem noção do que é isso? A diferença é invisível. 5 nécias, que no grego quer dizer morar, e a palavra significa insensatas, tolas, desprovidas de juízo prático ou de uma vida prática. Por isso que eu digo, irmão, é a nossa prática que Deus está mais, não é uma expressão, Deus está mais preocupado com a nossa prática do que a minha fala. Porque eu sempre digo aqui que a minha maior pregação não é aquela que eu trago, mas é aquela que eu vivo no dia a dia. A maior mensagem não é quando o movimento, Deus trabalha na igreja, mas a maior mensagem é quando eu saio após o culto, vou para casa, no trabalho, na faculdade. As pessoas estão vendo a minha vida e de fato elas estão sendo a testemunha. E na medida que a minha vida não condiz com aquilo que eu falo, as pessoas vão dizer, mas aquele lá. Porque Paulo dizia, a minha vida é uma pregação, eu sou uma carta lida. As pessoas conhecem. Por isso que quando damos mau testemunho, a primeira coisa vai dizer, mas vai lá na igreja, diz que é crente, porque pensa que é anjo, não tem anjo aqui. Mas uma coisa que é maravilhosa é quando o homem diz, olha, eu sei que eu errei, me perdoa, Jesus. Eu sei que eu falhei, me ajuda. O problema de muita gente que ajo suficiente, bate no peito. Ô meu irmão, o melhor lugar de estar é aos pés de Jesus, dizendo, Jesus, me ajuda, Senhor. Me ajuda a melhorar, como diz o louvor. Me ajuda, Senhor, a ser fiel até a morte. Me ajuda a amar, me ajuda a perdoar. Me ajuda a viver o evangelho de fato. Me ajuda a estender as mãos. Me ajuda a ser um cristão como o Senhor fez lá na cruz, perdoou os seus inimigos. Me ajuda, Senhor. Nécia, desprovida, sem preocupação nenhuma. Ô meu irmão, não sei se você está entendendo. Se preocupa com a tua vida espiritual. Primeira coisa, eu parei de olhar para os outros, eu começo a olhar para dentro de mim. E às vezes eu me pergunto, será que eu sou um cristão? Não é porque eu prego, irmão. Será que eu sou um cristão mesmo? Será que eu estou glorificando a Deus? Será que Deus está se agradando? Porque a gente às vezes fala, né? Será que Deus está se agradando da minha vida, das minhas atitudes, da minha vida? Será que Deus está se agradando? Você já se fez essa pergunta olhando para o espelho? Você já se fez essa pergunta? Será que eu sou um cristão? Autêntico, verdadeiro? Que quando o momento mal bater na tua porta, você continua sendo crente? Será que eu sou um cristão sem isso aqui? Sem a posição de ser pastor? Será que nós estamos preparados, irmãos? Eu falava para minha esposa hoje. Será que nós estamos preparados? Porque na grande maioria, por aí, não vou falar aqui, por aí a gente vê. Quer conhecer alguém? Não é dando poder, irmãos, porque poder não corrompe ninguém, apenas só revela quem era corrompido.
Não. As pessoas dizem, é porque não, é porque já era corrompido. O poder não mata, só revela. Mas quem tem uma vida com Deus desconhece de fato quem é. Por isso que diz a Bíblia, e vereis outra vez a diferença, quem serve e quem não serve, entre o que é justo e o que é ímpio. Ei, irmão, Deus conhece nossa vida melhor do que nós mesmos. Ele falou para Jeremias, antes que te formasse no ventre eu te conheço, Jeremias, e eu te constituí por profeta, eu te chamei. Você tem noção que é isso? É Deus dizendo, eu conheço você melhor do que você, melhor do que o teu esposo, melhor do que a tua esposa. As prudentes, ó que lindo, a diferença não estava na aparência, na roupa ou na lâmpada, mas estava no azeite. Sabe por que muitos naquele dia não vão entrar? Não é por causa da lâmpada, todas têm lâmpada. O que vai manter a lâmpada acesa é o azeite. E que o azeite é a vida com Deus. Eita! Eu quero que você reflita nessa noite. É a vida com Deus lá no secreto. É o relacionamento com Deus através da palavra, da oração, da busca, da comunhão. Aleluia, é isso que vai manter a nossa vida. Não adianta, muitos terão título naquele dia, mas título não salva, posição não salva, porque muitos pastores, evangelistas vai estar lá no último dia e vai dizer, eu preguei, Senhor Jesus diz, eu não conheço você, rapaz, porque nunca se relacionou comigo. E ele vai levar um povo que se relaciona com ele. A crise e a revelação, a hora da verdade. Nestas viveram para o momento presente. Olha, irmão. A pastora leu aqui. Apocalipse. Uma palavra de alerta. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Não era para o mundo, porque a gente uma hora ou outra a gente vê as pessoas dizendo para o mundo, pecador, abre o coração. Não era para o pecador, era para uma igreja que fechou a porta para o dono da igreja, e o dono da igreja estava dizendo, ei, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. Imagina uma igreja dizer para o pastor, dizendo, olha, aqui nós não vamos deixar você entrar, porque nós não queremos que você entre. E quem estava na porta era o dono da igreja, Jesus Cristo, dizendo, eu estou à porta, se alguém tiver a condição de abrir a porta, eu vou entrar, cear com ele e ele comigo. Ô irmão, imagina um negócio desse. Parece loucura, mas é uma verdade. Eu lhe pergunto nessa noite, como está teu coração? Está aberto para Deus entrar? Fazer morada? Enquanto o noivo tardava, as nestas viveram para o momento presente. O azeite representa o que é interno, olha aí, Por isso que cada um tem que buscar individualmente. A presença do Espírito, uma fé genuína, viva, é uma relação pessoal com Deus que se sustenta na espera. Mas está demorando, mas continua esperando. Por isso que o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, que se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Está demorando, mas espera com paciência, sem reclamar. E quer esperar com paciência, sem murmurar, sem reclamar. E o noivo, a Bíblia diz, e tardando o noivo, todas dormiram. Não é pecado dormir nesse texto. Todas dormiram. Só que aí de repente, eu não sei quem foi, teve uma voz que bradou, aí vem o noivo. As prudentes levantaram, ouviu a voz, preparou a lamparina e vamos ao encontro do noivo. Será que você está ouvindo essa voz? Todos, eu vou falar todo santo dia, meu Deus do céu, porque, irmão, nas redes sociais, todo momento nós vemos aí, por isso que ninguém vai estar inocente. Todo momento a gente vê uma mensagem, todo momento a gente vê um vídeo alertando para o povo despertar, e muitos estão vivendo como se Jesus não voltasse. É brincadeira, isso aí, esses crentes tudo doido. Mas Jesus vai voltar. E quando a voz bradar, aí vem o noivo. Eu quero estar com a minha lamparina preparada e pronto para essa voz. E a Bíblia diz que elas se levantaram. Só que quando as que estavam com azeite suficiente para chegar no destino, conseguiram chegar.
As nécias, quando foram se levantar, porque elas colocaram, só pensaram, não, eu vou levar, não vai precisar muito não, né? A Bíblia diz que acabou. E a Bíblia diz que quando elas se levantam, elas olham para as prudentes e dizem, dá um pouco do teu, para que não cabe o nosso. Aí as prudentes dizem, ide aos que vendem e comprai para vós. Aqui para nós é individual a salvação. A busca, a vida com Deus é você que tem que ter. Eu posso até interceder por você, mas não vai mudar nada na sua vida se você não quiser a mudança. A mudança que eu quero no mundo começa em mim. A mudança que eu quero nas outras pessoas começa na minha vida. A mudança que eu quero na sociedade começa em mim. E quando isso acontece na minha vida, as pessoas vão ver o brilho de Deus na nossa vida. Por isso que Jesus disse, vós sois o sal da terra, luz do mundo, não se pode esconder. Então, meu irmão, se prepare ou esteja preparado para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Você pode glorificar a Jesus. Aleluia, é uma fé genuína. Como diz Efésios, não é a fé fingida. É uma fé verdadeira, que ama de verdade. Porque se a gente ficar fingindo de ser crente, eu não suporto olhar para a cara do pastor. Eu estou falando um exemplo, né? Eu creio que aqui não tem. Eu não suporto olhar para a cara do presbítero. Ô, meu irmão, você vai para que céu? Não suporto olhar, meu irmão, você vai para que céu? Porque o céu de glória não tem como entrar um negócio desse, não. Uma pergunta, Salmo 24. Senhor, quem entrará no teu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a alma à vaidade. Sabe o que é isso, irmão? É um crente íntegro, um crente sincero. Eu sempre digo, o que é ser sincero? É sem maquiagem, sincera no original, sem maquiagem. Eu sou isso aqui mesmo, irmão. O que eu prego aqui, eu sou na rua, onde eu vou, eu sou isso aqui, sincero, sincera, não passei maquiagem. Deixa para as mulheres, deixa para minha esposa. Verdadeiro. Porque eu quero entrar no céu, eu quero amar você. E se tiver de chamar a tua atenção, eu vou chamar você, vou falar, olha, irmão, o caminho é esse, queridão. Jesus ama você, eu também te amo, mas o caminho é esse aqui. Você quer ir? É aqui. Mas não, é isso, não é minha. Eu sempre digo, não é as minhas palavras, é a palavra do Senhor. Que você quer ir? Não tem, irmão, nós estamos num tempo que não é para a gente ficar alisando, irmão. Para a gente ficar passando a mão em coisa errada. Não é tempo da gente endireitar as nossas veredas. É tempo de a gente andar na verdade, porque a verdade liberta. João 8,32. Porque o pai da mentira, a única paternidade que tem o diabo é o pai da mentira. E o crente não pode mentir. O crente tem que ser verdadeiro, tem que ser sincero. Porque se tem crente que faz isso, irmão, eu creio que aqui não tem. Aleluia. Aqui são todos lavados pelo sangue de Jesus, e nós o veremos como Ele é. Então persevera, meu queridão. Persevera, minha irmã. Glória a Deus. Para nós terminar, irmãos, em nome de Jesus. Enquanto o noivo tardava, agora o detalhe. Esperava a prova da qualidade da fé. Está esperando com paciência? Está aguardando com confiança? A demora revela quem somos de verdade. Se somos impacientes, é igual quando você entra na fila de um... Você fica lá na fila de uma lotérica, só o sangue de Jesus para ter poder. Entra as pessoas lá e sei lá, essa fila não anda. Porque eu vim para a fila, aí você perdi tempo, horas. E para entrar no céu temos que ser pacientes. Porque Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão os filhos de Deus. Bem-aventurados que choram, porque logo serão consolados. Bem-aventurado quando vos injuriar e disser todo mal, exultai-vos e alegrai-vos por isso. Irmão, você é crente mesmo, está sendo injuriado, perseguido, dá glória. Pastor, mas estão me perseguindo, dá glória, você está cumprindo a Bíblia. Se estão passando a mão na tua costa, dizendo tamo junto, é mentira do diabo. Então, se você está sendo perseguido por amor do nome de Jesus, você está cumprindo a palavra do Senhor, porque antes persegui os profetas que vieram antes de vós. A nécia é uma fé que não está preparada. Olha aí, para uma longa distância. Está demorando muito, o noivo está demorando. O que é isso?
Sabe aquelas pessoas impacientes, irmão, que não aguenta, oh meu Deus, é aquele finiquito, que quer as coisas para ontem, e não é assim. O reino de Deus tem que estar alinhado com o céu, não adianta espernear, não adianta querer do meu jeito. Lembra de Jesus? Falou, a mãe dele falou, faça tudo o que ele disser. A gente quer, irmão, a gente está vivendo um mundo tão corrido, que a gente quer as coisas para ontem. Só que Deus fala assim, não é para ontem não, meu filho, você tem que esperar com paciência em mim. Não adianta você espernear, porque eu vou encostar Deus na parede. Oh, quem é você, queridão? Você é um pedaço de barro. Nós somos pó. A Bíblia diz em Isaías, quem é o oleiro para encostar Deus na parede? Nós não somos nada. Vamos ficar como Maria aos pés de Jesus, dizendo, Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Fazer como aquela mulher, que a sua filha está miseravelmente endemoniada em casa, e ela tem a capacidade de chegar diante de Jesus e dizer, Senhor, a minha filha está lá doente, endemoniada. Aí Jesus diz, olha, não posso pegar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Irmão, se é no dia de hoje, alguns crentes Nutella, fala, misericórdia, falou que eu sou cachorra, pastor. Como que pode? Jesus me vigiou. Aí Jesus está no texto. Não é lícito pegar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Quem eram os filhos? Eram os judeus. Se formos olhar biblicamente, ela não tinha nada a ver, só que aí a fé dela é tão... A mulher é crente. Ela diz, eu sei, sim, Senhor, que os cachorrinhos comem da migalha que caem da mesa do seu Senhor. Jesus olha para a mulher e vê uma fé tão grande, e Jesus vai dizer, vai mulher, a tua fé seja feita conforme a tua fé. Eu imagino quando ela chega em casa, a filha dela que estava endemoniada está liberta. Por quê? Porque quem sabe adorar, irmão, e reconhece quem é o Criador, o milagre acontece. Oh, meu irmão, o segredo é chegar de mansinho e dizer, Jesus, aleluia, o Senhor pode fazer, Senhor. Oh, irmão, Jesus não é nosso empregado não, irmão. Jesus não é meu empregado não. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser fazer, Ele é Deus do mesmo jeito. Aí fora ensina que encosta Deus na parede, se não. Não, irmão, se você não quiser vir para o culto, o problema é seu. Ah, eu não vou para o culto, irmão. Quem está perdendo é eu. A minha salvação, eu estou tentando me manter para um dia ver o Senhor. Então entra conforme a palavra. Ame Jesus por aquilo que Ele é. No dia que você descobrir quem é Jesus, você não vai perder culto. No dia que você tem um encontro com Jesus, eu estou dizendo com a autoridade de Deus, no dia que você tem um encontro com Jesus, você vai ficar contando as horas e os minutos para estar no culto. Você não vai levar essa vida vazia, que uma hora está no culto e uma hora não está. Uma hora adora e uma hora não adora. No dia que você tiver um encontro com Jesus, como Jesus disse para Pedro, no dia que tu te converteres, Pedro, pastor, que palavra dura, não tem palavra dura, tem coração resistente. Por isso tem 4 tipos de coração. O coração que representa uma terra fértil, que é onde a palavra bate, cresce. O coração que caiu no meio dos pedregulhos é o coração resistente, caiu nos espinhos, representa os corações. Qual é o teu coração? É esse coração sensível que a palavra está descendo e dizendo, Deus, eu quero crescer mesmo, Senhor. Eu quero viver o sobrenatural. Eu quero ver coisas grandes, como de Jeremias 33:3. Eu quero ver coisas grandes. Ô irmão, aquilo que a irmã falou no culto ontem, eu fiquei pensando, é algo maravilhoso, irmão. É tempo da igreja despertar. É tempo de nós entrarmos aqui com toda diligência, prudência e adorar esse Deus com toda a intensidade. E eu vou falar aqui com a autoridade do céu. Quando você entrar nesse lugar aqui disposto a adorar a Deus, a sua vida não vai ser essa vida vazia. Você vai entrar todos os cultos dizendo glória a Deus, Jesus é tão maravilhoso. Você vai entrar aqui dizendo graças a Deus que nos dá vitória. Aí você vai ver as portas se abrir em favor de você. Você vai ver as coisas acontecer. Aleluia. Quando você buscar de todo o coração, como diz Jeremias, e sereis achados de mim, diz o Senhor. Eu tenho um pensamento de paz e não de mal para dar o fim que desejais. Mas quando buscar de todo o coração, tem que ter uma entrega totalmente. Não tem como Deus habitar no meu coração dividido.
Não tem como Deus habitar no meu coração. Uma hora eu estou pensando no céu, uma hora eu estou pensando nas coisas da terra. Uma hora eu quero Deus, uma hora eu quero o mundo. Uma hora eu quero Deus, eu quero a farra. Uma hora eu quero Deus, eu quero curtir essa vida. Ei, meu irmão, é noite de despertamento. Desperta a igreja. Jesus está voltando para buscar a sua noiva. A nécia é uma fé que não se é preparada para longa distância. É uma fé só de entusiasmo. Se alegra no momento, sente no momento. Passou daqui, não sente mais. Nós não vivemos de sentimentos. A minha fé não é baseada em sentimento, mas pelo ouvir. E pelo ouvir da palavra. A minha fé não está sustentada naquilo que eu acho ou que eu penso, mas naquilo que Deus pensa de mim. Por isso que a fé vem pelo ouvir. Quando eu ouço a palavra, eu tenho vida. Eu tenho vida. E Deus está soprando vida através da palavra, dizendo: eu estou dando vida para alguém nessa noite. Eu estou despertando alguém porque eu quero trazer a vida. Eu quero renovar a força. Eu quero trazer esperança. Eu não quero que você morra. Eu quero te conduzir para o céu. Mas você precisa entrar pelo caminho estreito. Aí a voz brada, aí vem o noivo. A hora do cansaço máximo, a sonolência, quando somos pegos de surpresa, né? Todas acordam, preparam suas lâmpadas. A princípio, a atividade é a mesma, só que o desespero das nécias. Não adianta deixar para a última hora. O que se pode fazer agora, a pastora falou. Não adianta deixarmos para... não, eu vou ser crente mais na frente. Eu sou muito jovem, agora para o jovem, né? Eu vou ser crente mais na frente, pastor, porque eu sou muito nova. Eu tenho apenas 17 anos. Tenho apenas 19. Tenho apenas 20. Eu tenho a pena mesmo. Está escrito: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça. Amanhã pode ser tarde demais. Deus está dizendo nessa noite: eu estou dando oportunidade para alguém. Aleluia, aleluia, eu estou dando oportunidade para alguém. Conserta a tua vida. Coloca a tua vida no altar. A princípio a atividade é a mesma, o desespero. As nécias disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Você tem noção que é isso, irmão? Ô presbítero Wilson, você tem noção que é isso? Elas vão dizer às nécias: olha, dá um pouco do teu azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Você pensa que as virgens prudentes, elas vão se preocupar com aquelas que não estavam nem aí? Aqui para nós, queridão, é hoje é noite de se arrumar. Hoje é noite de consertar. Hoje é noite de colocar a vida diante de Deus, porque não pode, não tem como. As prudentes dizem: não tem como tirar do meu. Vai e comprai para vós. Só que é tarde demais. Sabe o que eu aprendo com isso? A oportunidade é singular, é única. Por isso que eu sempre digo, irmãos, Deus está dando oportunidade nessa noite. Eu não sei, mas Deus está dando oportunidade nessa noite. Quem sabe, eu não sei o dia da manhã. Quem sabe eu não estou aqui amanhã, mas eu estou dizendo para essa igreja com a autoridade do Espírito Santo: esteja preparado, meu queridão, porque nós vai estar um dia diante de Deus, e nosso corpo, a nossa alma vai prestar conta diante de Deus, e lá você não vai ter desculpa não. Você vai dizer: eu não ouvi não, ninguém falou que eu tinha uma vida de santidade, de verdade, de sinceridade, de amor, de abnegação do pecado, de renúncia, de tal. Não, você sabe sim. Lá as mídias não falham lá. As mídias daqui pode até falhar, mas as mídias do céu não falham, está tudo gravadinho. E não é 4K, 5K, é em alta definição. Como eu falei na escola dominical, em alta definição, que Deus fala assim: ó, fogo, fogo, dá aos mortos. E o fogo tá bom, senhor. Estou devolvendo aí, ó.
e as águas darão conta para se levantar diante do Deus Todo-Poderoso. É igual a gente canta, né? Porque pararam de falar do céu, não, pararam de falar do inferno, porque do céu a gente está falando o tempo todo. Porque pararam de falar do céu, não, esqueceram de falar do inferno. Assim, tanto quanto o céu é real, o inferno também é real. Mas como eu falei aqui, o inferno não é para nós. O inferno é para o diabo. O céu é para você. Amém? Você crê nessa noite? Não se assusta não. Não se assusta não, pastor. Eu estou ficando com medo. Pastor, misericórdia, sangue de Jesus. Não se assusta não. Quem quer ir para o céu? Não, irmão, com essa coragem aí, meu Deus do céu. Oh, Jesus, me ajuda aí. Vou terminar, queridos. E ó que lindo, a sua fé está se apagando? A profissão interior não está se sustentando? Sem a realidade interior? Está se esfriando cada dia? Eles pedem o azeite emprestado. Isso representa a tentativa desesperada de se apoiar na espiritualidade alheia. Não tem como se apoiar na espiritualidade do pastor, da minha esposa, do meu cônjuge, do líder, seja lá quem for. A salvação é pessoal e transferível. Por isso que só vai entrar aquele que tem um relacionamento com Deus puro e genuíno. Eu não estou preocupado, irmão, se você vai dar glória. Eu não quero que você se assuste, não. Aqui eu falei com o céu, eu falei com Deus, eu vou pregar o evangelho. E eu prefiro às vezes andar sozinho pela verdade do que andar com uma multidão de fingimento. Não quero. Eu creio que eu estou pregando para um povo que ama Jesus, que ama a sua palavra. E como a pastora falou aqui, eu quero um dia ver você lá no céu e falar: pastora Solange, não sei se vai ser pastor Solange, ô pastor Solange, valeu a pena ouvir um sermão duro, mas que conduziu a vida eterna. Valeu a pena, quem sabe, irmã, eu quero dizer, irmã Elda, valeu a pena, minha querida. Valeu a pena, irmão Diácono Alex. Valeu a pena, irmã Cleo. Valeu a pena, jovem do som. Valeu a pena, ô queridão, permaneça firme. Fica firme, meu querido. Como diz o apóstolo João, irmão, eu quero parar. A Bíblia diz um pouquinho de tempo: o que há de vir, virá e não tardará. Ô irmão, a nossa esperança está mais viva do que nunca. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio faz tempo, que é Jesus. Então fica firme com Jesus, querido. Eu preciso terminar, irmão. Eu preciso terminar. Quem está cansado diz amém. Oh, Jesus, nós estamos juntos, irmão. Eu estou sonando aqui igual cuscuz. As prudentes não é por egoísmo que elas não dão, mas por realidade. É como tentar transferir o fôlego de uma pessoa para outra que está se afogando. É impossível, não tem como. É impossível. E tendo ela ir comprar, a tentativa de conseguir o azeite na última hora, irmão, não adianta fazer as coisas da última hora que não dá certo. Não adianta tentar preparar na última hora que não vai dar tempo. O momento de preparação é hoje, é agora. A vinda de Cristo repentina não dá tempo para conversação de última hora. A salvação é uma preparação antes da crise. Por isso que o Salomão diz, Salomão diz: lembra. O que é lembrar? Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade ou da tua juventude, porque juventude fala do que? De força. Antes que venham os maus dias, não tenha nele contentamento. Por isso que tem gente que só busca Deus quando a casa cai, quando o negócio pegou. Agora, meu Deus do céu, e agora? O que vai acontecer? Aí corre para os pais de Jesus. Aí Jesus, né, pela misericórdia, faz um milagre. Aí foge, é igual os 10 leprosos. Um só veio dizer: Jesus, eu te agradeço, Senhor, muito obrigado. E cadê os 9? Eu não sei, só sei de mim mesmo. Mas cadê os 9? Os 9 não estão por aí. Ô irmão, seja grato a Deus. Seja pelo menos um, aquele um que diz: Senhor, eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, e nem por aquilo que o Senhor, aleluia, pode fazer. Eu sou grato. Se o Senhor não fizer também, eu sou grato do mesmo jeito, porque a salvação já é tudo para mim. Vamos lá, para terminar. Chegou o noivo, e as que estavam preparadas, não esqueça isso. Chegou o noivo e as que estavam preparadas com ele para as bodas.
Está escrito, e fechou-se-á. E fechou-se-á. Me ajuda a pregar, e fechou-se-á. É aquele momento que elas vão dizer, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, eu não vos conheço. Imagina, irmão, que tristeza. Você imagina o negócio, imagina agora comigo, viaja comigo agora, ó. Imagina chegar lá, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Aí o Senhor diz, eu não conheço você. Mas por quê? Vocês nunca se relacionaram comigo. E fechou-se a porta. Pense, reflita. Em verdade vos digo, essa é a frase usada em Mateus 7:23. O verbo conhecer aqui implica em relacionamento íntimo, como se fosse um casamento de um casal. O noivo não está dizendo que nunca viu, mas que não tem um relacionamento pessoal com elas. Eu te pergunto nessa noite, como que está o seu relacionamento com Deus? Está sincero? Está genuíno? Elas eram conhecidas por ele, olha que interessante, mas ele não era conhecido por elas. Ó, elas conheciam, só que não tinham intimidade. Se coloque de pé. Abra sua Bíblia, já deu. 1 Coríntios 11:23. Quero chamar os obreiros. Só o irmão que fica na porta. Os obreiros se atêm aqui. Rapidinho nós vamos celebrar a ceia. Como eu digo, irmão, como o presbítero falou esses dias, eu louvei a Deus, né, por aquela palavra. Não fique com pressa, eu sei que é domingo, pastor, é domingo, irmão. Não murmura não, não perca.